Boa noite, meus irmãos. A paz esteja com você, a paz esteja com toda a sua família. Mais um programa, mais um podcast com a presença ilustre do nosso pastor Marcelo Barbosa Amém. aqui. Amém. Quero Amém. agradecer, tá, a presença do senhor, estar aqui. Agradecer Obrigado. pelo convite, tá? Obrigado. E é de imenso prazer mesmo que os pastores estão aceitando numa boa isso aí, estão Amém. vindo e Obrigado. estão, Obrigado. sabe, estão vindo e estão gostando. E isso é a visão do reino, né? Amém. A gente não vem aqui só falar de placa de igrejas, não, mas a gente vem falar do reino, Amém. falar para que o pessoal de casa que nos assiste, Não é? né, se convertam, que procurem uma igreja, que procurem um local que Amém. agrade e que fique lá, Amém. que não saia da igreja. Eu que fico honrado de Amém. participar com vocês. Muito obrigado, Né? muito obrigado. Gostei muito do convite. Amém. Né? E espero ser convidado outras vezes. Opa, vai ter muitos assuntos ainda para nós Amém. aqui. Amém. Amém. Antes da gente começar, eu queria orar. Sim. Vamos orar. E queria que você na sua casa também curvasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Pai querido, meu Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na sua presença. Aqui neste momento eu te agradeço por proporcionar este momento, meu Deus, aqui de bênçãos do Senhor, Pai, que cada um que assista, Pai, esse programa agora, cada um que esteja assistindo, esteja junto com o Senhor, com a presença do Espírito Santo, Pai. Amém. Use todos nós, meu Deus, use a cada um que está assistindo para mudar, renovar mentalidade, meu Deus, para que busque, meu Pai, cada vez mais, meu Deus, a igreja do Senhor, que busca a presença do Senhor, meu Pai. Sim. Em nome de Jesus, nos use aqui como instrumentos do Senhor, diminua nós e cresça somente o Senhor aqui. Amém. Que o Senhor fale aqui, meu Deus, com os seus servos e que o Senhor fale aqui com todos que estão assistindo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Vamos lá, pastor Marcelo. Marcelo Vamos. Barbosa, eu conheço o Marcelo Barbosa, Marcelo Barbosa. Né? né? E nós viemos falar sobre um assunto hoje bem interessante, que é o assunto sobre os pastores, né? A gente vê essa grande dificuldade dos pastores hoje Sim. e também do abandono, né? Do abandono de ministério. Sim. E nós estávamos conversando aqui antes um pouquinho, o pastor Marcelo falou que participa de um grupo, né? De um Isso. grupo que é especializado nisso aí, de Exatamente. aconselhamento dos pastores, de Exato. ajuda, né? Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para Falo nós. sim. Pastor, antes só vou dar primeiro uma explicação um pouquinho Sim. do intuito, né, do que Sim, sim. desse tema. O senhor fica à vontade. Né, a minha preocupação sempre foi, até mesmo porque eu iniciei no ministério e por um momento você se sente um pouco abandonado, né? O que acontece com os missionários? Isso, não sei se aconteceu com o senhor, mas acontece isso Acontece geralmente. Você vai para um ministério, vai para um campo, chega lá, você fala, e agora? E aí as coisas acontecem, Deus vem te usando e você vem, e o seu ministério vem trabalhando, você tá crescendo, mas chega um momento que você precisa de um apoio. É. Algumas igrejas têm esse apoio, né? E outros ministérios não. Né? E isso eu fui despertado quando eu conheci um missionário que ele foi enviado para fora do país, para propriamente para América do Sul, né? Não vamos destinar, porque senão né, nós podemos falar do nome de alguém, a gente vai preservar. E esse missionário foi para lá, esse missionário ficou 1 mês lá, 2 meses, quando chegou no 3º mês, a igreja falou, olha, não posso fazer mais nada por você. E Então. abandonou o missionário, tá, num outro país, com toda dificuldade, né? E aí esse missionário se decepcionou com a igreja, né? E aí ele me contando essa história, eu me comovi por ele. E também refleti isso para minha vida. Sim. E alguns pastores. E eu vi e falei, olha quantas dificuldades nós temos. Né? E muitos pastores poderiam estar dando esse suporte. E aí eu procurei o meu pastor, né, que era o meu pastor antes de eu vir a Bonito. Né? Eu vim para Bonito para convite de um pastor de uma determinada igreja, né, presbiteriana. Aham. E aí eu vim e passou a outra igreja a cuidar do nosso ministério aqui. Aqui nós, como congregação, nós temos uma igreja como mãe, Entendi. né? Sim, sim. Que é mais ou menos igual isso em todos os ministérios. E essa igreja mãe, né, se manteve, e aí eu
precisando de algum suporte, e quem me deu o suporte foi esse meu antigo pastor, né? Esse pastor começou a tratar, porque ele faz parte desse grupo, chama-se tá. MAP, MAP. tá? Que é um grupo interdenominacional que cuida de pastores. O pastor com problema, o pastor tá com dificuldades, então eles ministram curso, acompanhamento, treinamento, assim como nós fazemos com os nossos irmãos, as nossas ovelhas, né? Eles fazem com os pastores. E aí você começa a se inteirar um pouquinho mais, você começa a perceber que, tá, a estatística mostra que o número de pastores que tem, às vezes, até tirado sua própria vida, né? Pelas dificuldades que ele encontra no ministério. Chega a esse ponto até, né, pastor? Chega a esse ponto, né? Muitos pastores que, por conta do cuidado com a igreja, cuidado com os irmãos, cuidado com as finanças, ou seja, é muita carga sobre ele, chega um momento que ele não suporta. Muitos abandonam o ministério e esse índice também é muito grande, né? Assim como aqueles que acabam tirando suas próprias vidas. E por isso eu comecei a me envolver nesse ministério, né? Hoje eu já estou num módulo MAP. E aí eles cuidam, né? Então eu quero, inclusive, futuramente trazer esse pastor para fazer um workshop, né? Aqui para os nossos pastores, isso né? Para estar fortalecendo isso, né? E os pastores, assim como nós temos o nosso grupo aqui de pastores da cidade, caminhar juntos, né? Então, assim, eu não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo, é a Bíblia. Com certeza. Então eu preciso de suporte, eu procuro o pastor Leandro, e vice-versa. Então eu quero ter esta liberdade, porque isso é visão de reino. E essa é a ajuda que nós temos que ter, né? Sim. Uns com os outros, mas é difícil um pastor que se abre para o outro, né? Muito difícil. Sempre fica um lá, se eu falar com ele vai isso, já fica aquela briga, aquela rinchinha, né? Isso. Mas o grande problema dos pastores é que eles não procuram essa ajuda. Deixa estourar, pastor, né? Deixa até estourar, um tempo. né? E deixa estourar. É verdade mesmo. A gente vê essa grande dificuldade. Eu falei para o senhor, eu abri uma pesquisa, uma pesquisa do final de 2023, 1.700 pastores deixaram o ministério. E mais de 40 denominações, né? Ou seja, então é bastante. É como nós comentamos, não é algo exclusivo de uma determinada denominação, tá? De um determinado grupo, uma determinada igreja. Não, isso é geral. Isso envolve, tá, tanto calvinistas como arminianos, não importa, vai atacar alguém. Sim. Por quê? O inimigo ele não quer saber se você é calvinista, arminiano, ele quer te destruir. Esse é o papel dele, infelizmente. Ele só quer saber se você está com Deus. Exatamente. E aí ele quer te tirar do caminho. E o que acontece com os pastores? A carga é muito grande. E aí acaba, realmente, vai minar, né? Acho que a palavra mais certa seria essa. O senhor é casado, tem sua família, eu sou casado, tenho minha família, né? Mas, igual nós estamos falando, quando é o pastor ali, toda a família da igreja também faz parte da família do pastor, porque ele ajuda a cuidar de todo mundo, né? Ajuda a cuidar de todos e isso pesa, bastante, né? A gente ajuda bastante pessoas, a gente está junto sempre que precisa, e sempre pessoas novas chegando, sempre famílias novas chegando. Né? E a gente tem que estar junto. E a gente precisa desse auxílio. Porque assim como as nossas ovelhas têm uma carga espiritual, nós, como líderes, nós temos também. Com certeza. Somos humanos também. Nós somos humanos. Mesma coisa, ninguém é super-herói. Isso. É isso mesmo, nós não somos super-heróis. Né? Nós somos homens que foram escolhidos por Deus para poder cuidar das pessoas, tá? E mostrar para elas o caminho do reino. Então, assim, isso vai dizer que nós somos melhores que alguém? Não. Se fosse assim, Davi não tinha caído. Né? Então, a gente acaba tropeçando, sim. Nós acabamos tendo falhas. E, às vezes, muitos pastores não aceitam esse cuidado pastoral. Por quê?
Pensa só, como é que você vai chegar para uma ovelha da sua igreja e falar para ele, olha, eu estou com problemas, É. Você me ajuda? você me ajuda? Ele vai falar assim, olha, se o meu pastor não consegue se ajudar, assim, eu não fico na igreja. É uma questão, infelizmente, é uma questão natural, Sim. tá? Então, ele busca uma igreja, as pessoas hoje, a grande maioria busca a igreja porque ela tem problemas. E ela quer uma ajuda, ela quer uma ajuda. resposta para Sim. isso. Mas eu sou assim, a igreja, né? Eu acredito nisso e eu transmito muito isso pra igreja. Todo mundo tem que se ajudar. Uhum. Os pastores, sim, oram por todo mundo, ajudam todo Uhum. mundo. É o líder espiritual Sim. daquelas pessoas, né? Aham. Que foi confiado, que Deus confiou para ele. Mas todo mundo também tem que orar pelas pessoas, ajudar todo mundo. A Isso. igreja é todo mundo ajudando, se ajudando, não é um mais que o outro, Sim. tem a hierarquia, assim, é lógico, mas é todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajudando nas orações, todo mundo se ajudando no que é necessário, todo mundo Uhum. se na comunhão, né? Uhum. E isso é interessante. Uhum. Eu já várias vezes, né, a gente já vamos se unir em oração todo mundo, vamos orar, as coisas não tá legal, as coisas o, o inimigo tá batendo forte, Exato. vamos todo mundo se ajudar, porque o negócio não é Exato. fácil. Esse é um dos propósitos do nosso Conselho de Pastores, né? E uma das coisas que eu comento muito lá na reunião, né? Nas nossas reuniões, é que assim, ali não me importa qual pastor seja. Eu sei que ali é um homem ungido por Deus, tá? Para poder cuidar de homens. Com certeza. Então, só que é uma pessoa que eu tenho como, tá, manifestar alguns problemas que às vezes dentro da igreja a gente não consegue. Uhum. Né? E o conselho de pastores faz isso. Só que ali ele é a ponta do iceberg. É. E o grupo, tá, de pastores do MAP, ele é um cuidado muito mais a fundo. É um acompanhamento intensivo. Né? Quem tem psicólogos, vai ter psicólogo, vai ter de tudo um pouquinho Tem junto, de tudo um pouco junto. para ajudar De também, tudo né? um pouco. Né? Uma orientação. E o bom disso tudo é que é um aconselhamento bíblico. Sim. Né? Diferente de você procurar, lógico, sim. né, um psicólogo Aham. é bom, ótimo, excelente. Tudo Mas um o médico é psicólogo, de Deus isso também, é né? tudo de Deus. Mas eu acredito o espiritual é tudo. Sim, né? Mas aí você fala assim, olha, o psicólogo foi instituído por Deus também. Sim, com Né? certeza. Foi preparado também Sim. por Deus. Quando esse psicólogo tem um viés cristão, Melhor é ainda. muito melhor. É. E é isso que o MAP proporciona. Né? Então, Deve ser é muito isso. bom mesmo. É muito bom, muito interessante. Né? Tem o grupo é um grupo grande, né, de pastores envolvidos com isso. Né? Eu quero chegar ao E é ponto um de estar grupo a fazendo nível isso. Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Nossa. Inclusive, o pastor que me acompanha, ele ministra também para pastores que estão fora. Tá? Porque alguns pastores procuram o grupo, né, para poder serem auxiliados, mas eles estão fora do país. Sim. Né? Então, isso é muito bom. Esse suporte que no início da minha caminhada eu senti um pouco de peso, assim, isso, com esse suporte do pastor, isso me auxiliou muito. Entendi. Né? A ideia é, assim, pastor que está abandonando o ministério, não abandone seu ministério. Pastor que está pensando em não pense mais nisso. É porque é o escolhido de Deus, né? Ele é o escolhido. Não tem escolha, ele é o escolhido de Deus e ele tá ali. Aonde ele for, ele vai ser cobrado por isso. Porque Deus sempre vai estar cobrando, Exato. né? Né? E como é que é a vida, pastor? Como é que o senhor começou seu ministério? Como é que foi, decidiu? Você realmente fala, não, eu vou começar meu ministério agora, vou começar... E uma coisa que é bastante interessante, e isso você já deve ter visto nos pastores, é que todos eles, antes de iniciar o ministério, eles já entendiam por esse chamado e alguns corriam desse chamado. Né? Eu não me faço diferente de nenhum deles. Também corri em alguns momentos. Sim. E até que chegou um ponto que chegou uma situação que ficou assim, ou eu seguia o que Deus queria, ou eu abandonava tudo.
E aí, nesse ponto. É o Jonas correndo, 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 todo mundo. Exatamente, exatamente. Síndrome de Jonas. Assim, para onde que você vai? Eu vou para outro lado, né? E aí eu chamei o meu pastor e falei, pastor, a situação está assim, né? E aí eu falei para ele, eu tenho que seguir o ministério. E eu queria fazer o curso de teologia, né? E eu não tinha condição na época de fazer. E a Igreja Presbiteriana, ela fornece o seminário, né? Só que o seminário, para quem tem uma família já, eu já na época já tinha os 3 filhos, casado, vindo de outro estado para cá, de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, chegou um ponto que eu falei assim, eu não tenho condição de ir para um seminário. Largar tudo, toda a minha estrutura, eu não tinha condição. Sim. Né? E aí fui fazer um curso teológico à parte, né? E a igreja pediu ajuda para a igreja. Né? Assim, ó, a igreja me ajuda com 50% e eu... Né? E a igreja falou, não, vamos fazer diferente. Tá? A igreja vai arcar com o curso, tá? E aí você vai cuidar de um ministério lá em Campo Grande. Olha aí que benção. E aí, falei assim, ó, essa era a resposta que a gente sempre quer uma resposta de Deus, né? Assim, essa foi a resposta, né? Assim, vai começar a cuidando do ministério. Sim. Na época eu já cuidava de liderança de pequenos grupos, mas assim, cuidar de uma igreja é outro nível, o sarrafo vai lá em cima, né? Não, é outra coisa. E aí eu fui, né? Comecei nesse ministério, comecei a cuidar dessa igreja. Logo no início foi quando começou a pandemia. A pandemia. E aí, assim, como é que eu... Assim, É. para mim foi um peso muito grande. Como eu, assim, você vai começar um ministério numa igreja, fala assim, gente, já uma igreja é difícil, imagina com ninguém podendo ir para a igreja. Então fiquei com um peso muito grande nesse sentido. Com né? certeza. E Imagino. aí, glória a Deus, a igreja era uma congregação pequena e a nossa congregação tinha 25 pessoas, na realidade 30 pessoas, né? 5 eram muito idosos, não podiam sair de casa, literalmente, Isso em Campo Grande. em Campo Grande. E a nossa igreja tinha 25 membros, né, que frequentavam a igreja dos 30. E eu preocupado, né? Marinha de primeira viagem, chamei meu pastor, não vai ninguém para a igreja. Nessa pandemia, como é que faz? Ele falou, quantos vão na igreja? Eu falei assim, 25. Ele falou, quantos tem lá? Eu falei, 30. Ele falou, meu irmão, Então, glória a Deus. Glória a Deus. 80% tá indo. É. Assim, a nossa igreja tem 700 membros, tá? Só vai 20. Assim, a congregação tem menos pessoas, vai mais gente do que vem aqui, né? Mas, verdade. Assim, e aí, assim, isso me deu um certo ânimo, né, de não parar, né? E continuamos o trabalho. Quando foi no final de um ano, aí o nosso presbitério, né, nos convidou para vir para Bonito. Pra Bonito. Né? E foi aí que eu acabei vindo para cá, né, para uma igreja que estava praticamente desfacelada, né? Chegamos num campo onde estava totalmente vazio, né? Tinha um casal que estava vindo de outro município, de outra cidade, né? E começamos o trabalho, glória a Deus, né? Nós não fazemos nada, quem faz é o próprio Deus. Exato. Né? Somos instrumentos do Senhor só, né? E a igreja daí que começou a caminhar, né? E nessa vão aí 3 anos, nós estamos nesse campo aqui de Bonito. Né? Que bom, que bênção, né? A família toda mora aqui, junto? Atualmente só eu e a minha esposa. Nós temos 3 filhos, né? Já estão adultos, né? O nosso bebê caçula, né? Já tem hoje 18 anos, né? Mas eles estão em Campo Grande, porque eles estão, glória a Deus, eles estão na Federal, passaram na Federal, né? Estão os 3 estudando, né? Então tá eu e minha esposa aqui e a minha mãe, né? E o senhor tem outra profissão ou não? Tenho. Que profissão que é? Falando de profissão, assim, para mim é uma coisa, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Aham. Né, e me aprofundo muito. Eu sou formado em Direito,
né? E estou me formando em engenharia mecânica, Ah, é? né? Além da teologia, né? E as especializações na área de teologia. Ó, o meu foco é a teologia, Uhum. né? Apesar de ter É o outras áreas, primeiro, né? né? Mas o meu foco, tanto que uma das coisas que eu coloco no meu ministério é assim: se houver algo, seja o que for, que venha atrapalhar o ministério, eu o deixo. Tira. Primeiro Então, lugar, o assim, ministério. primeiro lugar, Deus. Isso. Seja o que for. E o inimigo se levanta com Com isso, né? certeza. Então tem Sim, histórias nossas aí que numa sim. outra oportunidade, hoje não é o foco, nós Aham. poderíamos contar, né? Mas assim, que eu tive que deixar de lado pelo ministério. Pelo ministério. Um deles, o próprio direito. Ó, eu me afastei do direito porque eu não me sentia à vontade e falei assim, é Cristo, tem que seguir o caminho. E Mas aí, depois retornou e fez por o direito? direito. Não, na área do Ah, só fala direito, exercer exercer a isso, função. Entendi. né? Exercer algumas coisas, alguns Uhum. irmãos pedem uma orientação, alguma coisa, um Sim. aconselhamento, né? Mas assim, E tem muito, viu? Tem muitos diretamente irmãos na igreja, né, que precisam de uma orientação nessa precisa, parte. E o senhor já precisa, entende, é ótimo né? isso E aí. aí a gente sempre dá Ah, é bom. uma ajuda, né? Isso é bom, Hum. né? E teve algum momento que pensou em desistir, pastor? Ah, quem não pensou, né? Quem não pensou, né? Quem não pensou? Teve sim, né? Um momento, esse momento da pandemia, né? O senhor já E começou logo nessa eu já pandemia. comecei na pandemia, né? Já comecei no ministério na pandemia. Apesar de cuidar de pequenos grupos Uhum. antes, né? E ministério de casais, etc. Então, assim, a gente já tinha essa vivência, mas Sim. diretamente, né, exclusivamente no ministério, quando nós iniciou a pandemia, né? E aí teve um momento Mas não ali que desistiu. não desisti. Não. Teve um momento que falei assim, Senhor, O tá? pensamento, eu falo assim, o pensamento de desistir, quase toda semana vem alguma coisa assim que vem assim uma coisa forte, mas Uhum. é na oração ali que você se É. fortalece, é uma coisa que Isso. vai. É É assim, um. tem momentos que eu penso assim, tem momentos que são momentos de baixa que nós Uhum. temos, né? Hum, Momentos nós somos humanos, é isso. momentos de desânimo, de alguns constrangimentos, Sim. assim, mas assim, de desistir mesmo, teve um momento que eu falei assim, ó, eu vou parar. Uhum. Eu vou parar, eu não vou aguentar. E aí eu falei, orei muito, pedi muita orientação Aí é a hora que para entra a Deus. esposa, né? Aí é a hora que entra a esposa, É, a a esposa é auxiliadora, isso. né? E aí, com a auxiliadora, eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, nós temos que ser fortes, É, né? E aí isso fortaleceu ainda sim. mais, e foi aí que eu me aproximei ainda mais do grupo de aconselhamento de Mas é pastores. porque aí sente na pele, né, Que pastor? aí você tá perto, Sente na pele mesmo. você tá perto. E o que que o senhor atribui? Não sei se tem nesse grupo, se existe uma pesquisa, alguma coisa. O que mais faz os pastores desistirem? Olha, vamos ser bastante honestos. Tá? É a ação do inimigo. Ah, Não tem, fala assim, olha, é um problema, é problema de relacionamento, é problema. Não, é a ação do inimigo. uhum, Por quê? O que acontece? Com o passar do tempo, os problemas começam a vir e o pastor vem se envolvendo tanto no ministério, que ele acaba se afastando dos estudos, se afastando da oração, ele vem começando deixando tudo, né, achando que o ministério vai sustentar ele. é. Tá, o ministério sustenta ele, sim. Cristo sustenta. Mas é oração. Exige uma busca, né? Tá? Exatamente. Você precisa estar buscando. Fala assim, Cristo está conosco o tempo todo. Mas se eu não estiver me preparando, me fortalecendo com a própria oração dele e voltado a ele, assim, eu vou cair. Uhum. Tá? E aí o que acontece é isso. Aí eles começam, aos poucos, começam a se fortalecer menos e os problemas começam a vir. E o inimigo quer justamente o quê? É isso. Uhum. E aí ele começa a ficar embaixo. E aí as coisas começam a acontecer de forma negativa. Mas algum problema específico mesmo? Tem algum dado disso, alguma coisa? Algum problema específico que faz, que tem mais assim, que causa? Olha, eu não consegui identificar um específico, Aham. tá? Específico mesmo, não, eu particularmente não Porque eu já vi consegui. vários pastores, né, de vários cair de várias formas, né? Sair de várias formas, ou porque
pecou, né? Aham. Teve adultério, é isso, aquilo, né? Como acontece em várias Uhum. religiões também, né? Padres também, pastores também, Uhum. tudo Uhum. acontece, né? Outros que saíram, entraram numa crise de depressão, outros que eram drogados, por exemplo, Uhum. voltaram à droga, né? Uhum. Então é onde o inimigo escraviza, é isso Isso. que o senhor falou, né? As Uhum. forças do inimigo. Eu acredito muito que o inimigo sempre vai atacar da mesma forma que ele atacava, Uhum. sempre. Uhum. Né? Se a pessoa era uma pessoa que usava drogas, era usuária de drogas, Uhum. o inimigo vai sempre tentar nele naquilo É, ali. Ele vai porque é tentar naquilo mais ali. fácil É mais você. fácil. Já é um pecado que É, você conhece, né? é uma coisa bem forte, assim. Eu vejo tanto de. Eu já vi pastores desistirem, Uhum. sim. Já vi pastores desistirem do ministério, falar, não, eu não quero mais. Né? Tanto que tem pastores já. Que não são mais pastores, que estão até. A gente está aconselhando, que tá Uhum. voltando aquela chama, que tá, Uhum. sabe, que tá vindo Isso. de volta, que tá Uhum. vindo com toda a força. Mas tava no mundo e não tava nem. Não queria nem Mas saber de ser pastor mais. sabe uma das coisas que acontece, pastor? É, quando o pastor tá se envolvendo de uma forma que ele não está conseguindo cuidar da sua própria, do seu próprio descanso, da sua própria vida, Tem que do seu, ter. assim, ele precisa desses cuidados. Uhum. Nós vamos ver muito exemplo disso lá com Jetro, Êxodo 18. É. O que acontece? O que está acontecendo ali com Moisés? Assim, estou aqui para quê? Para cuidar do povo. O pastor pensa da mesma forma. É. Eu estou aqui para cuidar de todo mundo, para cuidar de todos os problemas. Aí ele começa a absorver, absorver, Absorver. absorver, tá? Até que vem um Jetro, E tá? fala, ó, Fala assim, dá a função pra cada um aí. exatamente, fala assim, você não pode ficar assim. É. Você precisa ter o tempo para você. Você Uhum. precisa cuidar das coisas. Você precisa muito mais gerenciar do que se Exato. Do envolver. que tá na. Deixa as coisas mais complexas para você cuidar. Então, quando o Jetro vem trazer esse cuidado para Moisés, é mais ou menos como nós sentimos agora o cuidado de pastores através, por exemplo, do mar. Sim, Né? sim. E é dessa forma que eu tento me resguardar. Falou, peraí, começou a ficar muito pesado, a gente começa a soltar um pouquinho, né? Fala assim, você começa a falar, peraí, vou preparar, porque o líder prepara líder. Isso. Nós, como líderes, nós temos esse papel de Exatamente. preparar líderes. Tá? Nós não tivemos. Seria muito mais fácil, tá, ter uma tribo só do que 12 tribos? Seria muito mais Sim. fácil. Então, assim, então por isso que precisa entender, ó, existiam 12 tribos para isso. Né? Se a gente trazer para o Novo Testamento, por que tinham 12 discípulos? É. Tá? Fala assim, mas peraí, será que eles não podiam, um só não podia cuidar de tudo? Tá, podia, porque Deus pode fazer Sim. isso. Mas, o que acontece? Nós somos humanos, cheios de falhas. E Se a gente cada um com para, um dom cada diferente, um com né? um dom diferente. É. Né? Também não fica até com dúvida, fala assim, fala assim, isso mostra que nós somos humanos. Uhum. Tá? Nós temos dúvidas, nós temos Sim. incerteza, e isso vai fazendo com que? Com que os pastores vêm, com o passar do tempo, vêm desanimando, vêm ficando com sobrecarga, e aí que leva eles, muitos, tá, a se afastarem do ministério. Eu vejo muitos pastores de denominações pequenas, até que às vezes saíram de onde estavam, montaram um Uhum, ministério, né? uhum, Que não entendem isso. uhum. Aí também não, como estão começando, não tem essa visão, não consegue ter essa visão, não foi preparado Sim, para isso ali. uhum. E sofrem muito por isso. Sofre. Sofrem muito por isso. Aí é onde já vem a crise no ministério. A primeira coisa que Satanás pega é o financeiro. É a primeira coisa que ele pega no ministério. Ele já vai, o cara já vai tentando desistir, já vai passando por muita necessidade, já vai. Aí a esposa, aí já tem problema com filhos, aí já começa a dar tudo errado, Exatamente. aí vai dessa forma. Exatamente. Né? Mas se ele não tiver essa visão, que é essa mesma visão que já tu deu, né, para Moisés, falou, ó, separa, escolhe as pessoas, cada um cuida de um, cada um cuida Exatamente. de uma coisa, o que for necessário passa para você, deixa Isso. que eles façam. Isso. É isso o pastor tem que fazer. Tem que fazer. Ele é treinado para isso, Aham. né? Esse eu penso que é um dever cuidado do pastor. É,
Tá? Ele tem que Deus cuidar levanta ele para isso. Exatamente. Né? Ele vai cuidar do povo, das ovelhas dele, preparando ovelhas para quê? Para criar mais ovelhas. Exatamente, né? É o ID. É o A gente ID. treina as pessoas para fazer o ID, senão não adianta, Exatamente. né? Querer ficar lá só se aparecendo na frente. Né? Assim, se Não fosse tem- assim, tava muito fácil, né? Coloca Não um tem telão lá, jeito, fica né? mais fácil, né? Tem que fazer o ID, não tem forma, né? E aí eu tava vendo também sobre muitos pastores ainda que estão no ministério, mas ainda não estão totalmente libertos, totalmente curados. Não. Né? Então a gente falou, nós somos seres humanos. Sim. Nós somos seres humanos e nem não é porque às vezes a pessoa está ali na função de pastor que ele também não vai errar. Ele pode errar, né? Mas e esse grupo, o MAP, ele trabalha muito com essa parte de cura, de libertação. Ele entra, Também consegue trabalha. entrar lá, Também consegue trabalha. ver. Também. O que acontece? Isso com assim, o isso que eu grupo? quero deixar bem claro para todo pastor, tudo. Não é vergonha nenhuma a gente falar disso. Não, de forma nenhuma. Porque não é porque você é líder, pastor, que você está sujeito ao erro. O olhar nosso, o olhar do ser humano está voltado ao erro, voltado ao pecado. Pastor, eu penso o seguinte, ó. É a mesma coisa que você falar, ó, passou uma pessoa na rua, tá? Passou uma pessoa na rua. O que você vai fazer? Você vai medir ela pela roupa que ela está vestindo, pelo jeito dela, tá? Se ela é feia, se ela é bonita, assim, é natural nosso fazer isso. Às vezes pode não falar, mas no pensamento fez tudo isso aí. Assim, não fala, assim, mas pensou, assim, o pecado já está aí, já está no pensamento. Mas o que acontece com o cuidado de pastores? Assim como nós cuidamos de ovelhas, né, nós precisamos entender que aquele pastor está passando por um problema. Ele está passando por uma necessidade. Sim. Então, às vezes, um pastor fala assim, vamos supor, nós chegamos numa reunião de pastores. Tá? Você que é um pastor ungido, você vai ver que tem aquele outro pastor, que é seu colega, está com problemas. E aí, ele também precisa se libertar para isso. Fala assim, olha, eu realmente preciso de cuidados. Porque se nós abrirmos o jornal hoje, nós vamos ver todos os dias tem notícia de um pastor que se matou. Isso é triste. Isso é mostrar que ele não está suportando, tá, as investidas do inimigo. O inimigo vai fazer com que ele se desvie. Porque o papel do inimigo, uma das coisas que eu até brinco na minha igreja, assim, a minha igreja, né, a igreja de Cristo, mas a igreja que né, assim, é que o inimigo ele não tem preguiça. Nós temos preguiça. O inimigo não tem preguiça. O negócio dele é te destruir. Ele vai fazer o que for necessário. E que seja na preguiça. Ele coloca a preguiça na pessoa ele também. Ele coloca a preguiça para poder te destruir. E muitos veem o pecado. Onde é que está o pecado? É na traição, é no adultério, é no financeiro. Porque esses pecados são os pecados que mais incomodam. Mas tem tanto pecado menor, tá, que às vezes o povo não está enxergando. Né? E aí, mas o pastor sabe disso. Ele sabe onde está o erro, ele sabe onde está pecando. E aos poucos ele vem precisando de tratamento para isso. E aí que entra, tá, o grupo para poder cuidar dos pastores. Assim como nós cuidamos, né, eu e a minha esposa, nós cuidamos de casais, né, que é o nosso segundo foco, né, que é cuidar de casais. E nós vemos casais que estão vivendo uma vida que você fala assim, tá tudo ótimo com eles. Tá? Aí quando você começa a tratá-los, aí você vê que eles têm tanto pecado envolvido, tá, que eles precisam de um tratamento especial. E às vezes isso, você vê pessoas passando por isso, e aí que entra o problema no pastor. Porque o pastor começa a tratar a pessoa, e essa carga também espiritual vem para ele. E aí vem o peso, que fala assim, olha, estou cuidando tanto da pessoa e a pessoa não muda, será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou levando... Ou seja, ele começa a se cobrar, e ele começa a fazer o que com isso? Começa a ter sobrecarga, cansaço, não tem cuidado próprio, e aí onde é que aumenta isso? Onde é que vai estourar isso? Burnout, por exemplo. Então isso tudo, tá, esta sobrecarga que a gente precisa começar a tratar. Porque os problemas vão ter. Com certeza. Não vão passar, não vão acabar.
né? Assim, enquanto Cristo não voltar, esses problemas não vão passar. Não. A nossa, E a a gente glória precisa se nossa, tratar. o descanso nosso vai ser só quando for pro céu. Só quando for pro céu. E lutamos para estar lá. Exatamente. Lutamos para estar lá. O senhor estava falando de casal. Isso aqui não tava na nossa pauta, mas Hum? algum testemunho de um casal, que o senhor estava ajudando, Ah, que foi assim uma coisa que ajudou o senhor também, como casal. olha, Porque eu falo, porque a gente também atende vários sim, casais. sim. Uhum, E muitas coisas que estão acontecendo são coisas que às vezes já aconteceram com nós, uhum. são coisas que às vezes até no momento você deve estar passando ali, aquilo lá te impacta de novo, você melhora, né? Ou tava errando nisso aqui, eu preciso mexer nisso Olha, aqui. uma das coisas que nós trabalhamos muito Uhum. na questão de casais é o seguinte: se o casal não tiver amizade, ele não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. E isso é uma das coisas que me impactou muito e eu vejo muito é que os casais hoje não têm mais amizade. Uhum. E amizade mesmo, assim como nós estamos Amizade, o aqui. senhor atribui o quê? A amizade. Em conversa, em Isso. cumplicidade. Ó, se você pegar uma estatística, né, os casais hoje, a grande maioria de separação acontece por quê? Relacionamentos dentro do trabalho. Uhum. A grande maioria. Né? Por que isso? Porque alguém ali está sendo amigo, está sendo colega. Ou seja, o amigo é aquele que está do seu lado, que conversa com você e que fala diretamente. E Uhum. muitos casais têm problemas e não compartilha isso com o seu O cônjuge. cônjuge. E aí que está o problema. Tá? Então, eu brinco muito que, assim, eu e a Denise, nós temos muita coisa assim. Hoje eu quero conversar com meu amigo ou com a minha amiga. A gente senta como nós estamos sentados aqui e vamos conversar. Às vezes eu estou errado, tá? Às vezes eu tô na correria, até no ministério, que aí fala o papel dela lá atrás. Aham. Ela fala assim, vem cá, peraí, para. Ela foi o Jetro na minha vida. Uhum. Tá? Ela me deu esse auxílio. Para quê? Para que eu falo, põe o pé no chão, vamos lá, vamos começar de novo, vamos voltar, É isso. entendeu? E muitas vezes, em alguns momentos, eu tive que parar ela e falar assim, ó, tá errado isso aqui. Tá? Então, esta amizade, tá, tem que estar no casamento. E as pessoas acham que hoje o casamento é só casou, tô morando junto, acabou, agora tá, ele me entende, ela me entende, e não tem isso, né? E O no diálogo é pensamento ainda, né? difícil. Quer se entender no pensamento. Exatamente, Eu acho exatamente. que ele vai pensar isso, eu acho que ela Exatamente, vai pensar né? isso. E esse meio de comunicação ele é muito difícil. Porque às vezes você está falando algo, mas a pessoa do outro lado está entendendo outra coisa. Interpretando outra coisa. Né? Aí que está o problema. Porque a gente acha que ele está entendendo exatamente o que eu estou falando. Uhum. E não é. Então, essa questão de diálogo, ela é importante. Aham. Para que as coisas fiquem claras. Porque eu vou chegar para minha esposa e falar para ela algo, por exemplo, sobre até uma refeição, e ela vai entender diferente. Quer ver um exemplo? É assim, vamos supor, você está na sua casa, sua esposa fala assim, o que você quer comer hoje? Aí o que você fala para ela? Não, tanto faz. O que você está querendo dizer para ela? Você, o que ela fizer tá ótimo, você vai comer, você tá feliz da vida. Ah. Só que ela vai entender o quê? Você, Tanto faz, pode ser um ovo frito. ele não tá nem aí porque vai comer. Assim, entendeu? Então, esse Ou problema. algumas mulheres já vão falar, ele não gosta da minha comida, Não já gosta. vai isso, já vai Isso. aquilo, já interpreta tudo errado, já vai ser Exatamente. miserável. Exatamente. Aí o que acontece? Vira confusão por causa É. disso. Então, por isso que às vezes a coisa precisa ficar bem clara. E o curso que nós aplicamos, o curso de casais, ele é um curso para que nós não fazemos milagre. Mas nós mostramos para eles o que eles podem fazer para poder entender o outro. Sim. Esse é o ponto principal. Né? Não adianta eu chegar lá e falar, você tem que fazer assim, não. Eles têm que fazer de uma forma que se entenda. Então a gente usa algumas não vou chamar de estratégias, mas nós aplicamos algumas técnicas, alguns Sim. treinamentos, né, que eles vão fazer e vão passar a entender. Agora eu sei o que ela pensou, o que ele pensou, né? Mas pelo menos eu vou ter uma ideia do que ele entendeu.
Ou eu vou estar falando exatamente o que ele vai entender. A minha linguagem não é igual à sua linguagem. A gente fala isso, mas porque, assim, qualquer pensamento ou qualquer coisa, igual o exemplo que o senhor deu. Ah, faz qualquer coisa, tá bom, né? Né? A pessoa interpretando o que a gente falou aqui. Ah, mas como ele não quer saber da minha comida, ele não quer saber isso, ele não quer saber de nada. Você já dá brecha pro inimigo Exatamente. entrar. O inimigo entra, o inimigo aí começa. Começa a agir, aí depois já vai pra parte mal pra traição, já vai isso, já vai. Isso. Não, Já vai traindo, já vai às fazendo as vezes, coisas o acontecer. problema, vamos pegar, né, voltar a esse exemplo. Às vezes você está dizendo isso para quê? Fala assim, olha, eu não quero dar problemas para você, tá? O que ele está querendo dizer? Ah, eu não quero te dar dor de cabeça. O que você fizer que for mais fácil para você, exatamente. tá melhor, Aham. né? Só que isso só vai ser resolvido lá na frente, a hora que a corda arrebentar. A ideia é a corda não arrebentar, não chegar Isso. naquele ponto. Isso. Problemas do relacionamento, eles vão acontecer, eles vão ser necessários, né? É assim, são duas pessoas com culturas diferentes, com entendimentos diferentes, às Sim. vezes com ideias diferentes, tá? Que estão vivendo juntos. E aí, assim, o que acontece? Um vem de um lugar, outro vem do outro, um tem uma cultura, outro tem outra. Assim, o que vai acontecer? Não vão se entender. Só Deus faz esse casal se entender. Exato. Ser uma carne só, né? O entendimento do curso é justamente para isso. Mostrar que os dois vão ser um só. Eles precisam ser um. Mas quem vai mostrar esse um para eles é Deus. É. Porque o cordão de 3 dobras não vai se arrebentar, não é isso que diz a palavra? E depende deles quererem, né? Isso. E esse cordão de 3 dobras, ele não vai se arrebentar tão fácil. Para ele se arrebentar, vai dar o que fazer. Tá? E para fazer esse cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e Deus. É. Tá? Não necessariamente nessa ordem, mas Deus tem que estar presente. Se Cristo não estiver com eles, esse casal não vai se entender. Tá? Se você não tiver colocando o relacionamento junto com Cristo, ele não vai seguir E adiante. certinho com os papéis também de casa, né, pastor? Os Também, papéis. né? A mulher com os papéis dela, o homem com o papel dele, certinho, não se invertendo, tudo vai bem. Mas para Exatamente. chegar nisso aí é o. É difícil. E alguns que é precisam complicado. entender isso. Muitos precisam, né? Né? Muitos precisam entender Essa é a isso. ideia. Muitos precisam saber o que é isso, e isso é o. É o casal ser livre, né? Ser livre para conversar, ter essa liberdade cristã, ter essa vontade de viver com Cristo, né? Vamos nos livrar dos pecados, vamos ser livres de tudo Isso. o que a gente fez, tudo lá para trás, a partir de agora, Vida nova. vida nova. Vida nova. Isso é ser livre. Isso. né? Porque o que Cristo fala, né? Para você ser um novo homem. Exatamente. Uma nova pessoa. Tudo que era antigo, você vai abandonar, vai largar, você vai ter uma nova vida agora. Esse é um grande problema dos casais. Muita gente que procura a igreja, porque o casal que procura a igreja está machucado demais. Muitos erros aconteceram muitas coisas que não cabe a nós julgar. Quem julga é Deus, mas a gente orienta. Só que para as pessoas chegarem no patamar do perdão mesmo, esse que pega. O perdão é que pega. Por quê? O perdão é que arrebenta a Porque pessoa. o perdão é divino. É. O perdão não é humano. aham. Então, assim, você tem que não se tornar divino, mas você tem que ter uma mentalidade né? Você tem que divina, ter, tá? Um santidade, entendimento divino, ou seja, de santidade, para que você possa perdoar como se deve. E às vezes a gente fala, perdão, mas eu vou perdoar a minha esposa que me traiu, o meu marido que me traiu. É. Não, você não vai perdoar, não é o erro dele. Vai perdoar a pessoa. Exato. E entender que a pessoa pode mudar. Eu tenho um exemplo. E você não vai tirar o peso da pessoa, o peso vai ser de você. Sim, tem um testemunho de uma pessoa, eu não vou citar o nome dela, Sim. né? Mas essa pessoa, ela viveu um relacionamento abusivo por 25 anos. Com o marido envolvido em drogas, depois ele levou o filho. Imagina, marido, o filho se envolvendo com drogas, abuso físico, emocional, tá? Todo tipo de abuso que você imaginar. Ela orou 25 anos pela transformação do marido. O marido hoje é uma benção. O marido hoje, se você falar para ele assim, irmão, vamos pegar agora o violão, vamos sair agora, vamos lá na praça cantando e tocando, louvando, ele falou, vamos.
Tá? Vamos lá para o hospital agora. E vamos. Tá? E ele se transformou completamente. Ele sabe dos erros dele. Ele sabe dos pecados dele. Sim. Ela, tá, perdoou ele pelos pecados. Porque ele se transformou. Porque você vai perdoar a pessoa porque ela se transformou. Não o erro dele, não o pecado que ele está cometendo. E não é orar um dia e no outro dia você achar que tá bem. São 25 anos de oração. 25 anos de oração. Imagina 25 Aguentando 25 anos, tá, de oração. E nesse período, É. não foi de uma hora para outra. É. Falou assim, eu vou orar hoje enquanto eu estou orando. Não, ela se manteve em oração, ela passava por Persistiu, né, abuso, pastor? passava por batalhas, passava por lutas e aquele envolvimento todo, assim, o testemunho deles, eu espero um dia ter a oportunidade de trazer à igreja, vocês estarão convidados, tá, para vocês verem, tá, como que é uma pessoa transformar. E ele que estava causando tudo isso, ele falava abertamente, eu errei, eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei, mas eu mudei. Com certeza. Né? Aí Então, assim, mas mudei. Isso é em Cristo. evangelho. Isso. É o evangelho. Né? E ele tem essa ciência, você, eu mudei porque Cristo me alcançou. Cristo veio e mudou minha vida. Mas eu precisava passar por aquilo tudo para poder reconhecer. Porque Cristo ele vai falar conforme nós entendemos. Porque o que ele fala? Eu não quero mais ser, tá, o mestre de vocês. Eu quero o quê? Ser seu amigo. É. Porque o amigo fala diretamente. O amigo, e aí por isso que eu falo que o casal tem que ser amigo. Porque Cristo te trata como amigo, ou seja, ele fala com você de uma forma que você vai entender. Que o amigo fala assim. O amigo vem para você, se ele tem que falar que você é ruim, que você pisou na bola, ele vai falar. É. Tá? E Cristo faz assim. Né? Então por isso que a gente, né, no encontro de casais, a gente trata isso, Não, e mas fala isso. é o necessário, né? Isso aí tem que ser falado, né? Por mais que doa, né? Por mais que doa, porque pra gente mudar tem que doer. Sim. Tem que, porque esse confronto não é facinho, esse confronto quem fica lá, eu vou mudar, mas eu vou mudar de pouquinho em pouquinho, isso aí não funciona não. Tem que pegar e falar, não, eu vou pegar e vou mudar agora mesmo. Eu tomei a decisão de mudar e muda. Vou lutar. E isso não significa que a pessoa não vá tropeçar. Ah, não. Vai ter tropeço. Vai. Eu nunca vi pessoa que não tropeçou. Não, ela vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Fala assim, peraí. Fala assim, pode acontecer, porque para Deus nada é impossível, mas você vai ver que ali tem resquício. Sim. Tá? E isso não quer dizer também que resolveu o problema, que não vão ficar feridos. Mas o que a palavra de Deus fala? Que quando Deus perdoa, o que ele faz? Joga tudo no mar. Ele esquece. Então o perdão tem esse princípio. Tá? Não é Alzheimer. Não é Alzheimer. Tá? Fala assim, Sim. é aquilo não me incomodar mais. Tá? O perdão que eu vou te dar é porque o que você fez, ele não vai mais me machucar. Tá ali, é a cicatriz. Ficou a cicatriz, deixou marcas, deixou. Mas ele não vai mais me incomodar. Tá? Porque esse negócio vou perdoar, esqueci, não lembro mais. Desculpa, isso aí é Alzheimer, isso não é perdão. Né? Então a gente precisa entender isso. E é isso que a gente tenta passar no caso de casais. Né? No caso dos pastores não é diferente. Porque pastor isso que eu também falo agora, tá? Pastor também peca. Tá? E nós temos histórias, e muitas histórias, ainda mais na nossa cidade, com a cidade turística, que ela tem portas para isso. Tá? Nós temos histórias aqui de vários pastores, de várias denominações, que caíram em pecado. Tá? De traição financeira, etc. Assim, nós temos várias histórias aqui. Né? A ideia é tratar tudo isso. Porque tudo isso vem pelo pecado. Ninguém chega a um suicídio simplesmente porque, cheguei a um suicídio. Não. Teve todo um processo de pecado, né? Antes para ele chegar a esse ponto. Isso. Né? Teve um processo e nós temos que entender que a mesma coisa um pastor ou qualquer líder religioso pecou ou está em pecado, tem que entender que ele também é uma pessoa, que ele também merece também o perdão, merece a misericórdia e todos têm que lutar para que ele mude, né? Exatamente. Que ele mude para... Vários pastores famosos, né, que também eu já vi, que caíram, que estão lá hoje. Então, lógico que tem as consequências. Tem consequências. Tem as consequências, né, e tem que aguentar firme. Fez errado, agora aguenta. Isso. Só que
é um ser também, é um ser humano, e nós temos que estar Uhum. juntos, nós temos que tentar erguer, nós temos que Exatamente. tentar, Exatamente. né? E como eu falo, não é vergonha nenhuma Não. uma pessoa pecar, uma pessoa errar e falar, não, eu pequei, eu errei, e Uhum. agora eu preciso de ajuda. Sim, Não é vergonha nenhuma, sim, né? sim. Pode ser que ele sinta na cabeça dele que tá, é vergonha, é isso, é isso. Ele vai sentir, isso é lógico. Isso é lógico que ele vai Uhum. sentir. Só que tem que ter a persistência de estar junto, porque com certeza outros pastores vão entender e vão ajudar, né? Sim, Que é o caso do MAP, né? Do MAP. MAP que tá aí Isso. também. Tá? Ah, só deixar claro, eu não sou representante do Sim, MAP. o senhor tá, Eu falo, eu é, falo do MAP pelo carinho que eu sim. tenho e pelo cuidado, tá, do Mas pastor, né? uma hora vai fazer parte também, né? Ou Ah, não? se Deus quiser, se Deus quiser, porque assim, eu tenho essa preocupação. Sim. Eu tenho essa preocupação. Que eu vejo esse noticiário, como eu falei, tá, de pastores tirando a própria vida. Uhum. Tá? Eu espero que ninguém tenha visto uma situação dessa. Tá? Eu tive só citando um testemunho, Uhum. né, de um vizinho meu que se suicidou. E eu cheguei no momento, logo em seguida, né, a esposa me chamou. Uhum. A esposa dele ligou, vizinha, amizade de muito Sim. tempo. E num dia eu brincando com ele, e a gente gosta muito de futebol, e brinquei com ele. E aí eu fui para dentro de casa, fui dormir, tinha chegado de férias naquele dia, né? Fui para minha casa. Chega ele fala, agora vamos tirar uns dias de descanso, né? Aquela história toda, né? Não pode falar. Não pode Tem falar, que não deixar pode o falar. pensamento. Foi isso, eu tinha que deixar em pensamento. O inimigo escutou e falou assim: Você vai ver só o que eu vou arrumar para você. É. E quando foi, esse vizinho tinha sofrido um infarto um ano atrás, e nós chegamos no dia do infarto, eu estava no portão de casa, e aí me chamaram correndo, eu que ajudei na época a estar fazendo massagem cardíaca, cuidando até chegar os bombeiros. Cuidamos dele, ele se recuperou, e quando foi um ano depois, né, a gente brincando, brinquei com ele ali, fui para casa. Quando foi 5 horas da manhã, a esposa dele ligou para mim: corre aqui, corre aqui. Eu pensei que ele tinha passado mal de novo. Quando chega lá, ele estava de pendurado. Então, assim, é uma situação muito triste. Uhum. E aí é uma das coisas que fala assim: eu sei por que eu estou no ministério, eu sei por que Deus me chamou. É. Né? E você chegar, pegar uma situação dessa, para falar com os filhos, para falar com a família, e depois acompanhar também todos os trâmites legais, que assim, faz parte, Sim. né? Mas assim, você para e pensa assim: como é que eu não vi o meu amigo no dia anterior, a gente conversando, eu não vi que ele estava mal? E o que eu fiz, tá, para ele não me procurar, que ele não se abriu comigo? Uhum. E aí eu procurei me envolver mais nessas situações. E aí, em estudo, como eu falei, né, eu sou uma pessoa que gosto muito de me aprofundar nos estudos. E aí eu comecei a me aprofundar em algumas questões de burnout, etc. E vi como que isso tem afetado o mundo, tá, Sim. ministerial. Né? Os pastores estão muito sobrecarregados, muito envolvidos, porque eles centralizam neles, tá, toda a comunidade É. dele, toda é ele. Né? Assim, não é por medo de alguém pegar o lugar dele. É que, na realidade, ele está centralizando, ele fala assim: não, eu estou aqui para fazer isso. Uhum. Tá? Mas ele está para preparar líderes, para É. poder auxiliá-lo. Tá? E aí isso não ser uma sobrecarga para ele. E eu falo assim também, né, pastor? Tá cada vez mais que vai passando, tá mais difícil formar líderes. O discipulado tá muito difícil. Tá muito difícil. O povo não quer ser discipulado. Nunca. O povo não quer. Uhum. Né? Eles querem, eu quero. Você pode me colocar. Eu vou, não, eu vou, tô junto. Uhum. Porque chega na hora, some. É que é bênção. O povo está procurando bênção. Então, Sim, assim, sim. não sei se na sua igreja vocês têm dias específicos para reunião de oração. Tempos. Né? Então, assim, nós temos dia de reunião de oração, tá? Você conta, né, as pessoas que foram. Sim. Você chega no dia de um discipulado, um estudo doutrinário, você vai ver quantos vão na igreja.
Só que no dia que tem festa na Ah, igreja, não, aí vai, aí né? vem até Sim. os familiares. Uhum. Então, fala assim, o pastor sofre com isso. Sim. Porque ele sabe, ele fala assim, gente, estão vindo aqui só pela bênção. Eles não estão buscando Tô outras buscando. coisas. Não estão querendo E aprender, não estão tá. querendo entender, não estão querendo uma confissão, não estão. Eles estão querendo o quê? Isso, Só receber. eu acredito que Obrigado. a gente começou a falar sobre essa sobrecarga dos pastores, de tudo. Cada vez mais vai sobrecarregar mais por causa disso aí. Exatamente. Então tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que ter também um curso, lógico, de ajuda. Tem que ter uma ajuda para os pastores, mas também tem que ter. Eu acredito que existe, tem que ter, e muita pouca igreja faz isso, um curso de liderança de pastores. Uhum. É isso. De liderança, estratégico, uma coisa que. É Isso isso tem que que eu tenho ter. buscado. Isso tem que É ter. isso que eu tenho buscado. Essa é a minha preocupação. Porque, veja bem, na nossa denominação, jubilou, acabou. O que fazem? Isso não é Uhum, só na presbiteriana, isso é geral. O que fazem? Tá, o pastor jubilou, encosta lá e pronto. Tá? Ele só é o ancião da igreja. Olha que lindo, o ancião da igreja. falar Tá? bonito, né? O nome. O nome é bonito. Agora, usem como se deveria. Se ele é ancião, ele é importante na igreja. Com certeza. Ele E tem muita é coisa um para passar conselheiro, ali. tem muita Ah, informação. Não, o que faz? Ele é ancião, encosta ele. Acabou. Assim, agora pensa só, uma pessoa que ficou envolvida a vida inteira, às vezes 40 anos, né, no ministério, porque ele se forma na base, na faixa aí dos seus 25 anos, tá? Ele presta 40 anos e está com 65. uhum. Ele fica mais 5, 6 anos, fala assim, ele ficou quase 50 anos É. cuidando de uma igreja e um belo de um dia, o que faz? Agora 60 aí você fica quieto. E tem muitos assim. E tá cheio disso. E esses pastores estão sofrendo. É. Também. Esses pastores estão sofrendo. Eu conheço pastores que falam assim, agora eu não presto para mais nada. Fala assim, não é nada diferente do que nós fazemos na nossa casa com os nossos idosos. Uhum. Ou seja, essa cultura, ela precisa mudar. Precisa. Só que isso vão demorar quantos anos? Nós falamos antes de começar, a gente está comentando isso. Uma cultura muda depois de 40 anos. anos para mudar. O povo ficou 40 anos no deserto, por quê? Porque precisava mudar toda aquela cultura. Fazer todo mundo que veio não vai entrar, porque eles não vão entrar na Sim. Terra Santa, porque eles vêm com todos a cultura deles precisa mudar. Sim. Tá? Se não mudar essa cultura, não vai. E é o que acontece com E os cada pastores. vez mais está piorando. O discipulado, o respeito pelas pessoas, isso influencia tudo nessa Isso, sociedade de hoje. exatamente. E tá difícil. E eu acredito muito, o pastor tem que ser líder, tem que ser pulso firme, tem que estar ali, né? Todo mundo pensa em agradar a todos, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes nós vamos ter que, né, até desagradar, vamos Sim. falar a verdade, desagradar, porque a visão que um estava não é a mesma visão que você quer, e aí acaba saindo do Isso. foco. É assim. É. Né? Mas tem que ter isso aí. Eu acredito que tem que ter isso aí. Eu acho que toda cidade tem que ter, igual nós formamos aqui, né? Uma comissão de pastores, né? Um conselho de pastores, onde tem que ter esses cursos, tem que ter isso Tem aí, que ter, tem que ter, tem que porque ter. isso aí é para ajudar os pastores. E Exatamente. cada vez mais vai sobrecarregar mais. Isso certeza, ele tem que estar preparado, tem que estar preparado para tudo que está vindo. Nós estamos vivendo agora, né? Nesse momento no nosso país, tudo que está passando no Rio Grande do Sul. Também a gente hoje só fala do Rio Grande do Sul, mas a gente não está falando da nossa região aqui mesmo. A seca Exato. que tá essa região. Uma seca braba que nunca teve essa seca. Exatamente. Né? Então, e tá afetando a economia, vai afetando a economia, vai acabando dinheiro, o povo já vai ficando ali endividado. Quanto de pessoas endividadas hoje por causa dessa seca? Sim, sim. E aí nós temos que se preparar. Precisa. A gente já começa. Isso que tem que ter uma coisa do pastor também. Já tem que ver ali. É porque o pastor. Igual foi ele não- José, né? Já estava ali, já analisou, já Exatamente. ficou ali. Isso. Porque a seca vai vir e tem que estar Exatamente. junto. Ou seja, o pastor, assim como você citou, por exemplo, José, ele precisa prever. Ele precisa ter a visão de futuro. Tá? O que nós estamos agora tentando e pleiteando é justamente isso, essa visão de futuro Sim. pastoral. Tá? O pastor Leandro, hoje, ele está bem, legal. É. E o pastor Leandro com 70 anos? Uhum. E o pastor Leandro, quando ele estiver ali com seus 70 anos,
né? Velhinho sem conseguir subir no púlpito. É, Tá? Quem é que vai cuidar? Né? Então, tudo isso a gente precisa prever, a gente precisa pensar. com certeza. Então, se a gente não estiver cuidando dessa geração que está agora para o futuro, o que vai ser dessa geração? E tá Né? cada vez mais Ela vai distante morrer. essa Exatamente. geração. Né? E aí esse sofrimento que tem o pastor hoje, daqui 40 anos, é 40 anos a mais de sofrimento. Então ele precisa ser tratado agora. Agora, para daqui 40 anos mudar alguma coisa. Exatamente. Senão a gente tá Exatamente. sempre... Essa é a ideia. Né? Né? Mas tá bom. Pastor, foi uma conversa boa. Já demos aí. Passa rápido, né, pastor? Olha, Foi uma conversa muito boa. Temos, lógico, muitos assuntos ainda para tratar. Né? Nós vamos vir mais vezes. Quero que o senhor venha mais vezes sim para tratar de assuntos específicos. que bom. Né? Fico feliz. E eu gostaria muito de encerrar com uma oração do senhor. Que o senhor orasse para Sim. nós, por quem está nos assistindo Sim, também. Amém? Vamos orar então. Amém. Né? Pai, nós estamos diante Sim, de meu Ti, Deus. Senhor, mais uma vez. Sim, meu Pai, Pai. porque nós temos uma preocupação, Senhor, nos nossos cuidados, Pai. Amém, Assim meu como Jetro, que foi também um pastor, Pai, para estar cuidando Sim, meu de Deus. Moisés, Pai, mostrando para ele, Pai, qual que era a direção da sua vida. Sim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Leandro, por esse programa, Pai, por cada um que está aqui assistindo esse programa, Pai, a qualquer Amém, tempo, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa mostrar, Pai, que nós, pastores, precisamos nos cuidar, Pai. O pastor que esteja assistindo, Pai, possa ter esse entendimento. O membro, Pai, da igreja que está assistindo, Pai, que ele tem que se levantar ainda mais, Pai, e orar e glorificar pela vida do seu Amém, pastor, Deus. Pai, abençoando ele todos os dias da sua vida, Amém, Senhor, meu Pai. porque essa batalha, Pai, que nós temos contra o inimigo, ela não é só minha, Pai, ela não é só do pastor Leandro. Amém. Pai, ela é de todos Sim, nós, Pai. Pai, cada membro, Senhor, Sim, com a meu visão Deus. de reino, Capacite Senhor, cada vez para mais, estar Pai, todos. cuidando, Pai, da sua igreja, cuidando do seu Sim. pastor, Pai, cuidando dos seus membros. Amém, Pai, Deus. nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela vida do pastor, por esse programa, Pai, por cada um que está aqui assistindo. É o que eu te peço, Senhor. No Amém. nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor. Mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Que Deus a sua- abençoe. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.